Bom dia, uma semana abençoada para você e família. 2 semanas, né, para dar um descanso na mente, 2 semanas sem Vasco, Vasco que só volta a jogar no dia 12/6 contra o São Paulo fora de casa, mas a gente espera que seja um período importante aí, né, para o Vasco recuperar fisicamente e tecnicamente, né, o estilo do Diniz, mais confiança para jogar, pontuar fora de casa, que é muito importante, família. Mas tem muita resenha nessa segunda-feira. No nosso vídeo de pós-jogo, eu recebi o seguinte comentário. Tá aqui, ó. 7 derrotas em 11 jogos. Não sei mais o que é ser um time ruim. Continue passando pano, Thiagão. Ainda completou com o Thiagão. Então, eu quero fazer o seguinte questionamento aqui nessa segunda-feira. O meu posicionamento deve ser esse aqui que eu vou passar no vídeo, mas de quem, Thiagão? Do senhor Flávio Dias. E repito, nada de discurso de ódio, você é isso, você é aquilo. Não, nada disso. Um debate simples assim, uma resenha. Porque eles chamam o elenco do Vasco disso, daquilo, a gestão é isso, é aquilo. E aí eu fiz aqui um trabalho, né, pedi a ajuda aqui da inteligência artificial para fazer uma lista e os investimentos feitos pela 777 no elenco do Vasco, e a lista também da gestão Pedrinho, os reforços. Muito interessante, mas muito interessante para a gente debater algumas narrativas. Você tá puto? Eu tô puto? Sim. Tem muita coisa para acontecer, precisa acontecer em relação ao Pedrinho. Claro, a gente vai falar dele aqui também. Até porque o Pedrinho tem que parar também com algumas coisinhas, assim, um mimimi, né? Mudou aí a foto dele no Instagram. Ah, pode não ser nada, família. Pode não ser nada em relação ao Vasco, pode ser uma coisa pessoal. Mas sabe, outro dia ele falou que não sei o que, enviado por Deus, e agora mete essa no Instagram. Tem que parar com isso também. Sabe, tem que parar com isso também. Porque tem muita gente, eu posso falar que eu conheço um monte de vascaínos, por exemplo, lá no grupo de membros, sabe? Que estão revoltados com o momento do clube, né, com os resultados, mais uma vez brigando para não cair, mas a galera sabe que é um período difícil, que é um momento difícil, que o Vasco vem de longos anos sendo maltratado, né? Teve esse cenário aí da 777 que só piorou, então boa parte da torcida entende que também não vai mudar da noite pro dia. Então, você vai conviver com as críticas, porque a torcida do Vasco, o Vasco é um clube grande. Não é todo mundo que vai te apoiar, que vai concordar contigo, que não é só porque você fala que ama o Vasco. Então, irmão, pé no chão, trabalha pra mudar isso aí. Tem que mudar, porque a coisa não tá legal, realmente. Então vamos torcer para que esse período aí, né, agora de 2 semanas, o Vasco possa apresentar um outro, né, futebol, principalmente fora de casa. E tem mais resenha aqui, família vascaína. Eu quero trazer o jornalista Gabriel Farias, da Rádio Transamérica, falando sobre o Piton. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Tá com saudades do Leandrinho? Porque a temporada do Piton, olha, realmente, principalmente defensivamente, gol lá contra o Melgar, gol contra o Operário, vai lembrando aí, pode me ajudar aí. Então, realmente está difícil aturar o Piton ali defensivamente, porque na frente ainda ajuda, ainda produz, família. E quero trazer aqui, talvez, eu estava acompanhando o YouTube, né, da Band, o Elias Júnior, né, que eu já destaquei aqui, ele falando que com o Diniz o Vasco vai cair. Rapaz, Diniz do céu, esse cara, mas olha, não sei se falar a palavra te odeia, é muito forte, mas você vai acompanhar aqui pra gente debater também essa opinião aí do jornalista Elias Júnior. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada para fortalecer aqui o Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e começar falando sobre Lucas Piton. E aí eu quero passar essa análise aqui do jornalista Gabriel Farias. Olha só. É tanto medo, mas tanto medo do Piton para dar o bote nesse lance, ele anda tanto para trás, ele fica tão preocupado em não tomar o drible, que ele acaba oferecendo espaço para o adversário cruzar com muita liberdade, cara. Repara bem que o Vinicinho faz o cruzamento, quando ele efetua o movimento do cruzamento, ele já está dentro da grande área, de tanto que o Piton andou para trás. Esse não é um erro só do Piton, não, tá? É do futebol brasileiro como um todo. O jogador brasileiro não encurta espaço na hora do cruzamento. É tanto medo de ser driblado, é tanto medo de ser superado, que você vai andando para trás e aí você dá espaço para o adversário fazer o cruzamento. É numa bola aérea, o adversário vai lá e marca, e causa o dano em cima de você. É óbvio que o Piton ainda ficou com medo de alguém atravessar para fazer a profundidade. No último momento ali,
o Sacha se apresenta para isso, e o Piton ainda faz um último movimento na direção do Sacha para defender a linha de fundo, e aí é que o Vinicinho fica livre mesmo. Claro que o Nuno Moreira demora um pouco também para fazer essa recomposição, e o Piton fica um pouquinho sobrecarregado no momento final, mas o Piton demorou muito, gente. Assim, eu sei que tem que defender a linha de fundo, eu sei que você não pode ir afobado em cima do adversário, mas pô, dá pra confiar um pouquinho no próprio potencial também e tentar uma roubada de bola, pô. Aproxima do cara, chega junto. O Piton demora tanto pra chegar junto que aí no final ele fica quase que ele sozinho contra dois. Mas porque ele demora muito. Pô, chega quebrando a jogada antes, arrisca o bote, pô. É óbvio que a derrota do Vasco não passa só por esse lance, tá? E nem só pelo Piton. É uma atuação coletivamente muito ruim. É um time que, quando produziu, não foi eficaz, mas também não produziu tanto. Mais uma vez, um cansaço acentuado do segundo tempo. Enfim, outros erros, né? Nesse lance mesmo, o João Vitor deixa o Pita sozinho nas costas para dominar e arrematar. O lance do primeiro gol também, né? Uma falha coletiva na defesa. Mas eu quero só salientar esse em específico, porque esse lance do segundo gol me incomoda muito. É o jogador andando para trás com medo tamanho de dar o bote, que ele esquece de evitar o movimento básico do adversário, que é o cruzamento na área, que foi o que causou o dano no Vasco. No fim das contas, um cruzamento onde o Piton deu liberdade acabou praticamente matando o jogo a favor do Bragantino. Assim, é difícil comentar, e vocês podem até me ajudar nesse sentido, se é o pior momento do Lucas Piton com a camisa do Vasco. Porque aí a memória, tal, 23, 24, eu sei que ele teve um período difícil também, e aí volta a performar com o Rafael Paiva, aí é uma figura muito importante naquela sequência de bons resultados do Vasco, naquela conexão Piton e Verratti, né? Eu sempre falava aqui com vocês, né? No ano passado, o Vasco tem 3 pilares: Jardim, Piton e Verratti. No ano passado. Defensivamente, o Piton esse ano tá muito mal, né? E vem acontecendo alguns gols ali nas costas dele. Foi contra o Melgar, gol de empate. Foi contra o Operário, também um gol de empate ali que levou a partida para os pênaltis. Então, realmente, isso tem que ajustar. O Diniz pode ser importante também nesse sentido. Agora, ofensivamente, o Piton, ele produz sim, cara. O Piton, ele sempre participa, né? Assim, por exemplo, nesse jogo contra o Melgar participou. Foi o cara que basicamente deu assistência ali para o PH. Você vai destacar aí vários jogos que ofensiva contra o Fortaleza também, eu acho que ele participa de um dos gols. Então o Piton, do meio para frente, não dá para negar que ele produz, que ele ajuda. Agora, defensivamente, é um cara que está tendo muita dificuldade. E aí é muito naquele sentido também do que a gente conversa aqui da parte física do Vasco. Como foi feita aí a análise pelo Gabriel Farias, ele comenta ali, né? Pô, o Nuno demorou também a fazer a recomposição, porque acaba que o Sacha, né, dá uma opção, dificulta ali para ele, vou aqui, vou ali. Eu concordo com a análise, tá? Eu acho que o Piton, ele não deveria ter dado tanto espaço, né? Ele teria que ficar um pouco mais, por exemplo, viu ali a grande área? Não vou entrar, é aqui, trava aqui. Se tiver que passar, ele vai dar o tapa, eu vou dar a carreta, eu vou dar o bote, mas ele facilitou, ele foi indo para trás, né? Deu ali a opção Sacha, o cara teve espaço para achar o Pita e com certeza, né, também um erro de posicionamento ali do João Vitor. Então realmente isso tem que acontecer, esse ajuste aí, né, em relação à parte defensiva do Lucas Piton. Eu concordo plenamente. E aí eu te perguntei, né, se você tá com saudades do Leandrinho, já que o contrato dele de empréstimo com Al Shabab, né, acaba agora também no dia 30/6, né, assim como o contrato de empréstimo do Felipe Coutinho acaba com o Vasco. Eu tava vendo aqui essa informação que a Super Vasco destacou, acho que do Fábio Azevedo, tá aí, ó. Leandrinho pode voltar ao Vasco e Piton ser negociado. E ele fala o seguinte, ó, não será surpresa se o Vasco negociar Lucas Piton e trouxer de volta o Leandrinho. Leandrinho tem toda a característica para trabalhar com o Fernando Diniz. O Piton tem nacionalidade italiana, dupla cidadania, né? Até agora não surgiu nenhum rumor nesse sentido de uma possível venda do Lucas Piton. Mas é isso, família. Eu também não sei se o Al Shabab vai querer contratar, vai querer comprar o Leandrinho, porque o Vasco emprestou, né, para resolver aí, para, né, bater numa dívida do Paulinho, mas não fixou valor. Então ele vai voltar de empréstimo, e aí não sei se o Al Shabab e o Vasco vão negociar. Mas assim, ele fala que o Leandrinho tem as características para trabalhar com o Fernando Diniz. Eu sinceramente acho que o Leandrinho também tem uma dificuldade defensiva. Ele ganha do Piton na parte física, é um cara mais rápido, é um cara que tem mais chegada, né, mais explosão. No cruzamento eu acho que o Piton ainda é melhor. Então assim, difícil. E aí na reserva a gente tem o Vitor Luiz. Não é uma situação fácil, por isso que eu fico na torcida pro Piton ajustar essa fase defensiva, né? E porque na frente eu acho que ele contribui ainda demais. É uma das críticas que eu recebo bastante aqui, né? O Instagram, tu vai continuar defendendo o Piton, mas também tá bom, não vou botar quem aí, gente? Vitor Luiz? Pelo amor de Deus, né? Seguindo a nossa resenha, família, eu queria reagir agora com vocês ao programa lá da Band, do Elias Júnior, que cravou que com o Diniz, quando o Vasco estava tentando a contratação dele, o Vasco vai entrar na zona de rebaixamento e não vai sair nunca mais. Ô Diniz, eu vou te falar uma coisa, esse sujeito aqui, hein?
Olha só. Fernando Diniz, o que acontece? Quando é que o Fernando Diniz esteve alinhado, com exceção daquele curto período de segundo semestre, quando lá ele comandava o Fluminense. E acabou ganhando por mérito a Copa Libertadores? O Diniz é aquele cara que tem desgaste de relacionamento, tem incompetência para entender aquilo que ele precisa fazer, não aquilo que ele gostaria de fazer. E é uma coisa muito dura, porque não tem nada a ver com o caráter do Diniz, com o respeito que ele tem em relação aos jogadores, com a qualidade de pessoa que ele é, não. Tem tudo a ver com aquilo que eu não acredito que o Diniz ainda continue a ser como treinador de futebol. Eu vou te contar uma coisa que talvez seja um exemplo muito duro, mas é muito prudente. Você coloca 3 ratinhos. O Diniz não. Família, só para contextualizar, se que fala, né? Essa questão aí da história que ele ia contar dos 3 ratinhos, é basicamente para dizer que o Fernando Diniz ele não aprende com os erros dele. Ele continua batendo na mesma tecla, mesmas coisas não saindo da maneira que tem que ser ou acontecer. Ele continua errando. É basicamente isso, porque senão, né, o vídeo vai ficar mais longo aí. O Diniz está errando há 200 anos. É isso. E ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Então, eu quis dar um exemplo assim crasso, que não tem absolutamente nada a ver com futebol, para mostrar que é inacreditável. Olha, o Bragantino mudou. Eu assisti bem esse jogo, porque eu estava querendo entender bem esse jogo. Por quê? Porque o Bragantino tinha uma ideia com o Pedro Caixinha, que era o seguinte, olha, existe Bragantino sem Red Bull, não existe Red Bull sem Bragantino, não existe Bragantino sem Red Bull, então nós temos que ser propositor e tal. Isso era o Pedro Caixinha. Chegou aqui o Fernando Seabra, falou, opa, peraí, o que vocês querem? Que eu seja propositivo ou que eu ganhe? Eu vou ser propositivo enquanto eu não ganhar. O que aconteceu com esse Bragantino? Eu não quero saber o que o Diniz falou de 20. Sabe quantos por cento? 67% de posse de bola pro time do Vasco da Gama. O que adianta? Nada. Os caras não fizeram os gols. Finalizações, mas não conseguiam finalizar. Mas por quê? Porque quando você tá com o resultado a seu favor, você tem que saber sofrer. Mas não é sofrer que o goleiro tem que fazer milagre. O goleiro do Bragantino, o Cleiton, não fez milagre. Ele fez as defesas normais que qualquer goleiro faz. O que você precisa saber é que você vai ser atacado, mas você bem organizado, você não vai tomar gol. Porque como é que você vai tomar gol? Você vai tomar gol quando você estiver desorganizado. E quando é que você está desorganizado? Quando você toma contra-ataque. Aí você está desorganizado. Você está atacando e o teu time está atacando. Aí você... Ó, ratinho tudo solto. Tudo solto. Tudo maluco. Aí você desorganizado, você toma gol. O time do Bragantino nunca esteve desorganizado. Muito pelo contrário. Um baita time organizado. Gol pra caramba também. Uma aula de bola que o Fernando Seabra deu no Fernando Diniz. Mas não deu aula nenhuma. Cara, é uma marcação morta. 32 segundos do Guilherme. Você acha que de ter tomado logo um gol desse, logo de cara, também não dá aquela... Os ratinhos ficam perdidos? Os ratinhos ficam perdidos porque toda vez que o Vasco sair atrás, ele vai ter muita dificuldade. Porque o Vasco não é um time que tem capacidade de saber o que é que precisa fazer quando o time ficar para trás. Quando o time adversário ficar para trás. É um time com muita dificuldade. E aí, o time inteligente faz 1-0, eu não preciso mais atacar o Vasco. E quando eu não ataco o Vasco, o time do Diniz fica muito perdido. Muito perdido. Tanto que o segundo gol foi exatamente isso. Foi um time completamente perdido e o Pita sozinho, né? Ainda deu tempo. Foi golaço, né? Ainda deu tempo de receber, bater no peito e... Baita qualidade do Pita. Mas você vê, sozinho, ó. Não é só o fato do Pita estar sozinho. Não é só plenamente. O cara que faz o lançamento tá desmarcado. Muita rivalidade com o Diniz. É muita liberdade. Por que você tem tanta liberdade? Você tem tanta liberdade porque o time do Vasco está desorganizado. E por que o time do Vasco está desorganizado? Porque o time do Vasco, ele se acha maior do que é. Porque o Diniz acha que sabe mais de bola do que verdadeiramente ele sabe. Então, enquanto ele não conseguir entender o que é que ele precisa fazer, mudar totalmente o conceito futebolístico dele, o Vasco vai passar por isso e todas as equipes que o Diniz comandar vão passar por isso. Por quê? Porque ele não entendeu. A vida mudou. O futebol mudou. Voltei aqui, família. Claro que com o passar dos jogos, a gente vai avaliar melhor o trabalho do Fernando Diniz, se realmente na galera do Fluminense tem uma galera que fala que ele é muito cabeça dura, né, e tudo mais. Mas a derrota de ontem, na minha visão, não passa pelas mãos do Diniz. O Vasco não foi um time desorganizado. O Seabra não deu um nó tático no Fernando Diniz. Não, muito pelo contrário. E aí eu entendo assim que esses caras que comentam e não acompanham o dia a dia do Vasco, não entendem ou não sabem, não acompanham os jogadores do Vasco para falar uma besteira dessa. Porque é uma besteira. Porque basicamente ele quer o quê? Que o Vasco contratasse ali um treinador para jogar atrás da linha da bola, fechadinho, para não tomar gols e buscar 1-0 Brasil. É assim que o Vasco tem que jogar. Aí você que acompanha o Vasco, jogo após jogo, dia após dia, o Vasco tem time para isso, gente. O Verratti vai conseguir fazer o que o Pita faz, ficar ali na linha do meio campo, o jogador de meio campo, o jogador de defesa faz um lançamento, ele ganha em velocidade, ele pressiona,
Ele tem essa dinâmica, ele tem essa força. Ele é um 9 que consegue fazer uma capa do Batman, mas tem boa velocidade. O Verratti vai conseguir fazer isso. O Coutinho vai conseguir fazer isso. Então como é que o Vasco vai jogar dessa forma que ele tá falando aí? Porra, não tem como, sabe? Não tem como. Então o estilo do Diniz nesse Vasco era a melhor opção. Era a melhor opção. Agora, é aquilo. Não pode ser cabeça dura. Ele, coletiva após coletiva, ele tá alegando que ele não conhece o elenco do Vasco. Nós, como torcedores, a gente não tá pegando no pé dele nesse sentido, porque realmente o banco não ajuda. O banco é assim, caramba, é difícil mexer mesmo, né? Por mais que teve vários jogos que a gente falou que o banco contribuiu ali com o Carille, né? Foi contra o Santos, foi contra o Sport, o banco melhorou o Vasco. Foi, você lembra? Só que, poxa, o Diniz vai ter que acabar com essa justificativa. Porque por mais que o banco não passe uma confiança, vai ter que mudar. Porque não faz sentido também você manter um cara no campo se arrastando. Aí aquele jogador que não conhece a dinâmica do estilo, poxa, não tem cabimento você manter um jogador que está se arrastando e deixar um jogador que está bem fisicamente para fazer uma fogueira ali, fazer um salseiro, sabe? E aí nessa parada agora de 2 semanas e a parada para a Copa do Mundo, ele vai ter que acabar com isso, né? Vai ter que botar todo mundo no bololô ali, treinar todo mundo para acabar com isso, porque não dá para ficar colocando os jogadores, deixando os jogadores que não estão aguentando. Fora que a gente tem 3 competições, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Vai ter que rodar esse elenco. Ainda mais se não contratar, porque o Vasco precisa ir no mercado, contratar bons jogadores e com saúde. Nada de jogador tecnicamente acima da média, mas que fisicamente não contribui, não entrega, não. É com saúde. Tá? Então discordo plenamente aí dessa análise do Elias Júnior. Eu sei que o Neto tem uma rivalidade com o Diniz, mas esse aí, Diniz, olha, irmão, esse te odeia. E aí, família, para finalizar aqui a nossa resenha, eu queria trazer esse desabafo aqui do Flávio Dias, logo depois, porque nesse desabafo ele cita o Marcelo Paz, né, que eu ia falar Marcelo Santana, Marcelo Paz, que é o CEO, presidente lá do Fortaleza, né, porque ele fala que vai modificar, vai mandar alguns jogadores, né, trazer outros, e aí ele cita nesse desabafo. Eu achei muito interessante para a gente debater aqui, principalmente depois que um inscrito aqui do canal falou, vai continuar passando pano para esse time? Então é o meu questionamento para a galera que me acompanha aqui. Eu tenho que fazer o quê? É isso? É esse desabafo? Eu tenho que ter esse tipo de posicionamento a partir de agora? Olha só. Vamos dar real. Esse time do Vasco é um time formado por muito jogador bundão. Vou falar de novo, bundão. Que não sabe o que é jogar no Vasco. Não sabe. E a direção do Vasco está conivente com isso. Porque o Vasco, eu vou falar isso até o final do ano, tomou de 4 do Poeta Cabejo, perdeu de virada pro Vitória com 1 a menos e não mandou ninguém embora. Os caras estão aí. São os mesmos. Os mesmos. Os mesmos. Isso é uma vergonha. É uma falta de respeito. Com 15 mil vascaínos que foram hoje, nesse frio sábado no Rio de Janeiro, a São Januário. É uma vergonha. A direção do Vasco está conivente com esses jogadores. Tinha que ter tomado uma atitude, tipo que eu vou falar de novo, o Marcelo Paz, CEO do Fortaleza. O Fortaleza, que está disputando um monte de coisa nos últimos anos, que está aqui, ó, aqui, o Vasco está aqui. Foi semana passada a público dizer, já tomamos todas as medidas, não resolveu. Mudando isso, não resolveu. Vai rodar jogador aqui dentro. No Vasco está todo mundo calado, porque todo mundo tem medo de falar. Porque ninguém tem peito de botar a cara e falar, respeitar o torcedor. Porque você está chateado nos bastidores, fala. Contextualiza, fala. Vocês estão com medo de falar por quê? Para mostrar a incompetência de gente que está aí dentro. Vocês estão sendo incompetentes no futebol. Incompetentes, incapazes. O Vasco é um festival de vergonhas e de vexames. O Vasco é piada nacional, caros amigos. É piada nacional. E tá tudo bem. Todo mundo quieto, ninguém fala nada, ninguém toma uma medida, ninguém tira um jogador. O maluco faz lá aquela... E tá aí. Vocês não viram em algum lugar que ele foi multado? Nada, porra. Isso é zona, cara. Isso é uma bagunça. Como é que isso vai dar certo, cara? Esse é o nosso sentimento. Ele é um profissional que nos últimos vários anos conquistou muitas coisas com Fortaleza, né? Superamos muitos momentos difíceis com ele, então ele conhece o clube, conhece a casa, o torcedor respeita o trabalho do Vojvoda. Chateado todo mundo está, né? Com alguém do clube, seja comigo, seja com alguma coisa de parte técnica, de jogadores, faz parte do momento difícil. E eu trago essa responsabilidade para mim, né? Como líder desse projeto. Mas o trabalho permanece e o Vojvoda é um profissional que tem toda a capacidade, junto com todo o nosso apoio, junto com a chegada agora do Papelim como diretor de futebol, né, junto com algumas chegadas e saídas que podem haver nesse período, que é natural, essa parada para o Mundial de Clubes, para o Fortaleza, eu acho que vai ser muito benéfica, né, para a gente reorganizar a casa, para a gente rever situações que possam ser melhoradas. E temos mais um jogo importantíssimo em casa, né, um confronto direto, digamos assim, e a gente tem que encarar cada jogo como uma final, né, principalmente os jogos em casa, principalmente os jogos no nosso campo, com a presença do nosso torcedor.
Antes de mais nada, o trabalho do departamento de futebol em 2025 é uma merda. É uma merda. Agora, em 2024, não foi. Apesar de ter errado em 2 contratações, Jean Davi e Maxime, né, o Vasco, a gestão, né, Pedrinho, Felipe, mudaram o ambiente. Mudaram. Aquele time, em 2024, muito provavelmente cairia para a 2ª divisão. Você lembra muito bem. Porrada pro Flamengo, porrada pro Criciúma, porrada pro Juventude, Ramon Dias saindo da maneira que saiu, Lúcio Barbosa fazendo um monte de cagada, sabe? Alexandre Matos saiu do jeito que saiu, falando que não mandava em nada. Aquele time muito provavelmente cairia para a 2ª divisão, porque a 777 já estava caminhando para merda, né? Sem nada, sem recurso, não ia, né, contratar de novo, muito provavelmente o Vasco cairia. Então o departamento de futebol, não com as contratações, mas com, né, tentando passar ali, mudar o ambiente, conversar com os atletas, o Vasco teve mais tranquilidade no Brasileiro e bateu na semifinal da Copa do Brasil. Agora, eu não vou negar, essa proximidade que o Pedrinho tem aí com os jogadores, eu não sei, né, se isso de fato está atrapalhando. Tava até vendo numa rede social do canal Na Torcida Vascaínos, ele destacando lá, né, os bastidores da vitória do Vasco contra o Melgar. E tá ali, som, funk, pagode, e o Pedrinho abraçando todo mundo. E aí ele questiona, como é que pode esse ambiente, abraçando todo mundo, num campeonato brasileiro, 11 rodadas, né, você perder 7 vezes, só 3 vitórias, mais uma vez próximo da zona de rebaixamento. Então, assim, é realmente, né, um questionamento que tem que ser feito. No ano passado, essa proximidade ela foi muito importante. Léo Jardim comentou isso, Verratti comentou isso. E esse ano? Porque não pode. Pedrinho na vitória contra o Fortaleza, ele falou, o grupo trabalha pra caramba. E eu nem estou dizendo aqui que o Vasco... até falando palavrão, desculpa, vou cortar na edição. Nem estou falando aqui que falta entrega. Não estou falando isso. Agora, atenção tá faltando. Não pode errar tanto assim. O Vasco erra muito. O Vasco errou ontem, o Vasco errou contra o Ceará, o Vasco errou contra o Corinthians, erra muito. Então tá faltando atenção, tá faltando aquele algo a mais. Então isso também é uma outra questão que precisa mudar internamente, né? O Marcelo Paes falou aí, né? O que o Flávio Dias comentou, e isso tem que acontecer nessa parada. Uma mudança de postura, uma mudança de cobrança, alguma coisa precisa acontecer nesse sentido. E eu nem preciso ficar aqui entrando em detalhes, porque você acompanha, claro, o dia a dia do Vasco, tudo que aconteceu em relação a 777, e o senhor Flávio Dias defendeu com unhas e dentes, né, a gestão Salgado, o Osório, que ele cansa de elogiar, e também a empresa. Inclusive, ele chegou numa live dele falando que ele tinha a 777 acertando com o Vasco, ele bateu na mesa, eles vão montar uma seleção. Brigou lá com um membro do canal dele, porque o cara questionou, poxa, se o Vasco cair para a 2ª divisão, tem alguma coisa no contrato que possa proteger? Começa a gritar com o cara, que isso é coisa de quem tá torcendo contra, como é que, né, você quer berrando com o cara, eu falei assim, caramba. E aí agora dá esse chilique aqui, beleza, muita gente vai concordar com o chilique dele, com esse chilique dele aí, porque de fato, Vasco, né, mais um ano de vexame, Porto Caberro, Vitória, assim como foi na gestão da 777 em 2023 e em 2024. Mas quando ele fala que esse time é um time de vagabundo, a gente precisa pontuar aqui algumas coisas, família, porque às vezes cai no esquecimento. Vamos lá rapidamente, eu pedi aqui para o chat GPT, acho que é isso, né? Construir aqui a lista, montar a lista da gestão 777 em relação às contratações e o que foi gasto. Vou mostrar aí para vocês, ó. João Vitor, 32 milhões, Adson, Juan Sforza, né? Quase 25 milhões no Sforza. Quase 25 milhões no Sforza. Quase 27 milhões, né, no Adson. Aí tem aqui Piton, Cleiton Silva, Léo Pelé, Orediano, Léo Jardim, Jair, Hugo Moura, Pedro Raul, Pumita, Palácios, que ainda foi, né? Manuel Capasso. Vai contando aí, Paulinho, Verratti, PH, Robert Rojas, Matheus Carvalho, Praxedes, que aqui conta também, né? Que o Vasco pagou 1.300.000. O Galdames também pagou 1.300.000 pelo empréstimo. Juan Seco, lembra do Juan que tá aí no Botafogo, pagou 500.000 pelo empréstimo. Tem aqui Rossi, Paê, 0.800, Patrick de Luca foi 0.800, Serginho, Maicon, Medel, 0.800, Vitor Luiz, né? Robson Bambu, Ivan. Foram essas contratações da era 777. E aqui, né, não tem nada de chat GPT, é do GE. Olha só, 2 anos de SAF, Vasco contrata 44 reforços e gasta 276 milhões. Só que tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer, que de repente o Flávio Dias esquece, então vamos lembrar ele aqui, ó, tá aqui. Além dessas contratações, aqui porque o chat colocou as principais contratações. Mas vamos lá, ó. Além dessas, outras contratações foram realizadas, totalizando 35 jogadores adquiridos durante a gestão da 777 Pátria. No entanto, um relatório interno apontou que apenas 18% dos valores referentes a essas negociações
incluindo luvas e comissões, foram efetivamente pagas até maio de 2024. E aí, família, para não deixar passar aqui as contratações feitas na era Pedrinho, gestão Pedrinho, tá na tela para vocês também. Felipe Coutinho, o Emerson Rodrigues ainda foi feito, né? Foi uma contratação feita pela 777, Pedro Martins, tá errado aqui. Teixeira, Souza, Jean Davi, 16 milhões, né? Mais bônus tá aqui. Maxime Domingues, 12.400, Berramin Garré, 14.900, Nuno Moreira, 20.900, Lloyd Augusto, 9 milhões, Tietê, Daniel Fusato, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Maurício Lemos, 0.800. Então tá aqui um total de 73 milhões e 300 que a gestão Pedrinho gastou nesse período. Então a gente precisa entender que esse time aí, né, tem a base da 777. Vou mostrar aí o time titular para vocês. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Piton, certo? Jair, Verrete, 6 jogadores da era da gestão 777. E aí tem aqui Tietê, Coutinho e Nuno Moreira, que são da gestão Pedrinho. Eu não estou aqui defendendo totalmente o Pedrinho, porque sim, ele teria que qualificar mais esse elenco. Agora, a partir do momento que você, nas últimas janelas, tem essa dificuldade, você tem que ainda pagar um João Vitor, você tem que pagar um Sforza, você tem que pagar o David, né, que eu nem coloquei aqui. Então, existe uma dificuldade para reforçar o time nessas últimas janelas, né, porque você ainda tem que pagar várias situações que foram deixadas aí pela 777. Agora sim, né, o Vasco está tentando organizar essa questão aí das dívidas e eu não sei como é que vai ser a próxima janela. Agora, a base desse time, ela é montada pela 777. Isso é claro. São 6 jogadores aqui ainda. E aí? E aí agora vai ficar chamando gestão de incompetente? O momento é terrível. Mas assume, pelo menos assume para todo mundo que você contribuiu com esta merda que está acontecendo. Porque não podemos fazer uma comparação somente de 777 e Pedrinho. Vamos fazer uma comparação olhando para fora. Olha o que a SAF do Botafogo entregou. Brasileiro, uma Libertadores. Olha o que a do Bahia entregou, né? Pagou a dívida, atacou a dívida, e aí, né, a longo prazo vai montar um time competitivo, conquistou uma vaga para Libertadores, apesar de ter saído, né, um time que muita gente coloca que pode ganhar a Sul-Americana, é um dos favoritos nesse momento. Cruzeiro que estava mal lá das pernas, mas foi vendido para um cruzeirense cheio de dinheiro, né, depois que o Ronaldo encheu a paciência dele. E a nossa está na justiça. Então toma muito cuidado, tá, com a galera que te representa hoje, mas não esquece não, que participou, que ajudou demais, né? Ajudou demais a seu Salgado, a seu Osório, a vender para essa empresa que ajudou a prejudicar o nosso time hoje. Você entende? É dessa forma que eu penso e vou continuar aqui torcendo. Cara, não é possível. Vasco vai dar a volta por cima. Vasco vai dar a volta por cima ainda esse ano. Fui.